Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Boa tarde, povo de Deus. Olha para essa coisa linda que está do seu lado e fala assim: acorda! Fala assim: eu repreendo essa sua digestão do sono. Queridos, que alegria estarmos aqui mais um dia. Iniciamos ontem, hoje sábado. Esperamos mais uma vez que a palavra de Deus produza fruto 100 por 1 no seu coração e que você seja forte o suficiente para repreender esse sono dessa carne que está aí no seu estômago, amém? Pode tomar o seu assento, por gentileza. Aquele fundinho de teclado maravilhoso. Tudo bem? Queridos, o tema que foi nos pedido esse ano, cada pregador teve seus temas. Então ontem nós meditamos um pouco sobre o jovem rico, na minha pregação de ontem. Aí teve a do Hélio, do Moisés hoje. E agora nós iremos falar sobre as características das primeiras comunidades. Quero ver se você está esperto mesmo. Qual é o tema que eu vou pregar agora? Eu vou pedir para você deixar aberto. Não vai ser o primeiro texto que eu vou pregar, mas eu queria que você já deixasse aberto em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 e no versículo 42. Eu não vou iniciar desse texto, mas vai ser o texto base, mas só para você já deixar no gatilho. Atos 2, 42. Quem achou, diga um amém bem bonito. Amém. Queridos irmãos e irmãs, no livro de Atos dos Apóstolos, um trecho anterior, que eu não pedirei para que os senhores pegam, Jesus disse para os discípulos, no capítulo 1 e no versículo 8: mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis as minhas testemunhas. Por que eles iriam precisar de uma força superior à sua, que é uma força sobrenatural sobre a sua força natural, para seguir o caminho de Jesus? Porque quando Cristo chamou os discípulos para os segui-los, ele transformou o discurso dele na mais pura realidade do que é o seguimento de Jesus. E nosso Senhor deixou muito claro que alguns benefícios de seguir a ele seria como prêmio uma cruz muito terrível para a sua vida. Veja bem, começam a seguir Jesus, e aí vão escutar dele, Mateus 10, 22: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Se a gente perguntar para o ser humano qual que é uma das coisas que ele mais deseja na vida dele, ele vai falar que ele quer ser feliz e que ele quer ser amado. Mas para os discípulos de Jesus que seguem o amor, muitas vezes o troco é o ódio. Por quê? Porque Santo Agostinho vai dizer: a reação imediata à verdade é o ódio. Aí ele chega em João capítulo 16, versículo 33: no mundo vós haveis de ter aflições. E aí você vai ver quando ele começa a falar nas bem-aventuranças, no capítulo 5 no versículo 11: bem-aventurado quando fores perseguido, quando fores ultrajado, quando fores caluniado. E aí você vai ver quando os discípulos estão conversando e Jesus vai conversar com eles sobre o real discipulado. Marcos 8,34: aqueles que quiserem seguir-me, renunciem a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí depois ele vai lá para São Mateus 10,38: aquele que não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Ou seja, o seguimento a Jesus não é uma coisa fácil, nunca foi e nunca vai ser. Por isso que ele falou do caminho da porta estreita, e que são poucos que conseguem passar por ela. Depois que Jesus dá todo esse ensinamento, ele vem e fala sobre essa força do Espírito Santo que viria sobre eles. E essa palavra ser testemunhas de Jesus, no original do grego significa o quê? Martírio. A característica das primeiras comunidades foi o quê? O derramamento de sangue por causa do seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você pegar os apóstolos do Senhor, teve um e tão somente um
que não morreu martirizado, sofreu muito, que foi São João. O resto, todos morreram mártires e por dores terríveis por seguir a Cristo. São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. São Bartolomeu teve o seu corpo inteiro rasgado num pente de aço. Santo André foi crucificado em X. E esse foi o testemunho da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós hoje, aqui no Brasil, ainda podemos carregar a cruz no peito, uma sagrada escritura na mão. Temos canais de televisão como a Canção Nova, alguns canais católicos, alguns não tão católicos, né, que ainda falam alguma coisa de Deus. Você pode usar um terço na mão, mas o início da igreja primitiva foi uma coisa mas muito difícil. Os cristãos eram considerados como leprosos na sociedade, não eram bem vistos, eram colocados de lados. Mas uma coisa que eu digo para vocês, meus irmãos, a igreja católica cresceu justamente por esse testemunho maravilhoso. Quando entrava um São Policarpo, um velho com mais de 80 anos de idade, que queriam fazê-lo renegar a Cristo, e ele respondia: desde que eu sirvo a Cristo, ele nunca me fez mal algum. E diz com clareza: eu quero ser triturado como o trigo na boca dos leões. E vai andando de encontro às feras, com uma mansidão inalterável, com aquele autodomínio que só um homem cheio do Espírito Santo pode ter. E aquela multidão assistindo, aqueles fiéis sendo degolados. A igreja cresceu por quê? Porque enquanto eles estavam achando que eliminariam a igreja nascente pelo sangue dos mártires, Tertuliano, observando, dizia: o sangue dos mártires é a sementeira dos novos cristãos. Eles olhavam aquele testemunho de amor, de doação, de autêntica fé. E o Santo Agostinho, que já dizia: a pregação converte, mas o testemunho arrasta. Esse testemunho da igreja nascente gerou milhares e de milhares católicos para amar a nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se São João da Cruz dizia: amor se paga com amor, aqueles que são chamados de cristãos, que significa outro Cristos, não tinham outro desejo a não ser configurar-se no seu Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo dizia: não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E tinha verdadeiramente no coração de muitos cristãos da igreja nascente um anelo por derramar o seu sangue e ser um mártir por Jesus. Eu estava lendo um livro e tem aqui a narrativa de um testemunho de uma mártire, uma mulher do início do cristianismo. Eu quis trazer o livro para ler porque, como eu estou nessa fase de puerpério, meu filho acabou de nascer, a gente não tem tempo para mais nada na vida. E eu, quando eu estava vindo para esse encontro ontem, eu tremia dentro do carro. Eu falei: Jesus, que difícil, a gente mal consegue estudar nesse período, e tem um encontro desse, né, com esses pregadores ungidos, Hélio, o Moisés Rocha. Eu falei assim: bom, eu vou levar as minhas anotações para que eu não perca nada dessa história, porque ela é extremamente edificante. Parece que nos começos do império de Marco Aurélio, algumas pessoas próximas ao imperador convencem-no de que não há modo de aplacar os deuses enquanto felicidade não oferecer sacrifícios juntos com seus filhos. Então era uma mulher católica, é Santa Felicidade, ela se chama, e ela tinha muitos filhos. Então não tem como aplacar a ira dos deuses senão não matar essa mulher. Claro que era uma sugestão do diabo isso, né? O imperador ordena a Públio, o prefeito da urbe, não é Uber, é urbe, que convoque a mãe cristã e seus filhos. Públio inicia o seu trabalho com palavras suaves, mas diante da firmeza da acusada, passa a ameaçá-la com torturas. Felicidade responde: nem as tuas palavras doces bastarão para mudar-me, nem os teus terrores para apavorar-me, pois tenho comigo o Espírito Santo. Por isso estou certa de que viva hei de vencer-te, e morta derrotar-te-ei ainda melhor. Públio diz: desgraçada, se para ti morrer é tão suave, deixe ao menos que os teus filhos vivam.
Meus filhos viverão se não sacrificarem aos ídolos, mas se cometessem tamanho crime, o seu paradeiro seria a perdição eterna. No dia seguinte, Públio teve sessão no fórum de Marte e mandou que lhe trouxessem felicidade com seus filhos e disse-lhe: tem compaixão dos teus filhos, jovens excelentes, na flor da idade. Mas Felicidade, dirigindo-se aos filhos, diz: olhai para o céu, meus filhos, e levantai para o alto os vossos olhos. Ali vos espera Cristo com os seus anjos. Combatei por vossas almas e mostrai-vos fiéis ao amor de Cristo. Ao ouvir falar assim, Públio mandou que esbofeteassem a dizendo: na minha presença você se atreve a aconselhar os teus filhos a desprezarem as ordens dos nossos senhores? A seguir interroga cada um dos seus filhos, e todos manifestam a firme decisão de não sacrificar aos ídolos. Depois de torturados, foram executados um após os outros, junto com Felicidade. Ela preferiu ser executada, sofrer, ver os filhos derramando o sangue, do que não negar a nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma característica das primeiras comunidades que precisa ser vivida por nós católicos nos tempos de hoje. Nós somos católicos, sabe de que maneira? Camaleão. Aqui na igreja eu falo que eu sou contra o aborto. Aqui na igreja eu falo que eu sou contra o casamento homossexual. Eu falo que eu sou contra a ideologia de gênero. Eu falo que eu sou contra sexo antes do casamento. Basta nós irmos para o nosso local de faculdade, para o nosso local de trabalho, ou estar numa conversa de pagãos para negar as nossas convicções. Esses mártires aqui não suportaram arredar o mínimo da sua convicção. Sabe por quê? Porque eles tinham uma causa, eles tinham um ideal, eles tinham um amor. Chegaram para São Félix, bispo, e mandaram ele queimar os livros santos dele. Sabe o que ele disse? Eu prefiro ser torturado do que dar a minha Bíblia para queimar. Nós católicos temos a Bíblia dentro de casa e nem se quiser colocamos os olhos para meditar a palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque eles tinham convicção, eles tinham amor ao Deus que eles serviam. Nós estamos no tempo de católicos de Hosana, de aleluia, que vai para show, que repousa, que levanta a mão, que reza em línguas e que faz tantas coisas, mas na hora de testemunhar o Evangelho parece um camundongo covarde. Nós precisamos de um batismo firme no Espírito Santo para ter a têmpera dos mártires e defender o precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos dessa têmpera firme dos mártires, de não arredar nas nossas convicções. Eu lembro quando eu fazia as minhas pregações nos trens, quantas vezes que eu tive que ser firme nas minhas convicções. Você está lá dentro do trem, tem gente que vende tudo. Inclusive tem um cara lá que vende um óleo para baleia que cura tudo. Eu vou comprar para ver se a minha hérnia vai embora aqui, porque não é possível. Tem gente que vende maconha, vende chocolate, vende tudo. Aí um dia eu comecei a fazer as pregações dentro do trem. Aí o policial olhou para mim e falou assim: ô meu caro, ali no trem está fazendo um anúncio que você não pode falar de religião dentro do trem, mas ali também está falando que não pode vender maconha, que não pode vender pasta de baleia, e as pessoas fazem, o senhor não está reclamando com ninguém aqui. Ele falou: se você continuar pregando a palavra de Deus aqui dentro, eu vou ter que deter você e levar para a cadeia. Eu falei: não tem problema, você me leva para a cadeia, eu faço um grupo de oração lá dentro, mas o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo eu não vou negar, eu não vou negar. Estava lá no centro da cidade um dia e vimos uma passeata daquelas feministas gritando por aborto. Só que o problema é que elas não gritavam somente pelo aborto, elas faziam provocação contra a Igreja Católica, contra o Papa, faziam os desenhos blasfemando contra Nossa Senhora. Eu estava com uma amiga da minha extinta comunidade Escravos de Maria do Santíssimo Rosário e disse para ela: eu vou ir lá dentro daquela passeata pregar, você tem coragem? Ela falou: tenho. Eu falei: mas você tem que ter coragem para apanhar, para dar vida, porque esse povo aí não brinca não. Ela falou: eu vou. Eu falei: a primeira coisa que você tem que fazer, tira seu brinco da orelha, porque essas feministas, tudo endemoniada, vai querer arrancar da sua orelha o brinco, vai querer te agredir. E nós entramos lá dentro da passeada, com aquelas mulheres infernizadas por Satanás, gritando pelo aborto.
Ali você pode ter certeza que tem um monte de mulher possessa pelo demônio no meio de uma passeata dessa. Porque por uma mulher clamar por sangue de crianças inocentes sendo derramadas, ela tem que estar numa vida de tentação muito forte sobre o espírito das trevas. E ali dentro daquela marcha, eu abri a Bíblia e citei João 10:10 e comecei a pregar a favor da vida. As feministas começaram a nos empurrar, fecharam o cerco em nós, e aí veio a mídia com a câmera. Eu falei, ó, bate nós aí, ó. Vai ser filmado, vai mostrar o quanto amor que vocês têm. Aí uma começou a cochichar com a outra. Eu falei, vocês não vão bater porque vocês estão com medo da mídia? Mas eu olhei para elas e falei assim, eu estou pronto a derramar o sangue por nosso Senhor Jesus Cristo e defender a vida humana, da qual vocês são trituradores a favor de Satanás e a favor do aborto. Naquele dia eu estava pronto a derramar o sangue por nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Tertuliano diz, o Espírito Santo é treinador dos mártires. A força não vem de nós pela convicção da defesa da fé. Não é uma força natural, não é uma força humana, é algo que vem da parte de Deus. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. Mas sabe o que acontece? O Espírito Santo é dado àquele que pede, vai dizer Jesus em Lucas capítulo 11, versículo 13. E quem pede é a pessoa que tem prática de vida de oração. Sabe por que nós vemos tantos cristãos rastejando sem convicção, sem testemunho? É porque uma das características das primeiras comunidades era a vida de oração. Hoje em dia nós esquecemos disso. Estamos precisando ver como era a característica dos primeiros cristãos e ver o exemplo deles. Ontem na pregação, quando eu falava de salvação da alma aqui à noite, eu falei, a sociedade moderna foi montada para levar a gente para o inferno. A única preocupação dos homens de hoje em dia é ganhar dinheiro. E aí eu fico imaginando um Elinho, converso muito com ele, que tem 5 filhos. Você imagina esse menino vivo do apostolado. Ele não tem outro trabalho a não ser pregar. E isso é uma das dificuldades que nós temos como pregadores, porque a gente se enfiou nesse negócio de viver de missão. A gente não tem férias, a gente não tem descanso. O nosso WhatsApp não para, é convite de missão, você viaja para um canto e para o outro. Aí a gente quer cumprir melhores os deveres de ficar dentro da nossa casa, junto com a nossa família. E aí eu vou ser muito sincero, às vezes a gente sai para pregar não porque a gente quer pregar, porque a gente tem que levar leite para o nosso filho dentro de casa. E aí o mundo moderno vai sufocando, porque cada dia as coisas estão mais caras. A economia do Brasil é um lixo. Tomara que com a entrada do Bolsonaro as coisas melhorem. Com o Paulo Guedes parece que tem alguma coisa aí. Se tiver algum petista aí, ó, fica na mãe, hein? Mas não sei, é difícil. Mas aí na nossa vida nós temos que viver uma coisa: tempo é questão de prioridade. São Bernardo de Claraval dizia, todo o tempo que você não utiliza para Deus, ele é perdido. E aí você pergunta e tenta observar a frase de Santo Agostinho: o que eles fizeram que eu não posso fazer? A gente lê a vida de um santo, a gente olha para as Sagradas Escrituras e lê a vida da primeira comunidade, a austeridade deles, a firmeza deles, e sabe o que gera em nós? Desânimo. A primeira coisa que vem é, eu não vou conseguir ser assim. Aí vem Santo Agostinho e com um otimismo muito mais claro na sua alma diz, o que eles conseguiram que eu não posso conseguir? Aí a gente fala, não, eu fui da bagaceira, eu cometi muito pecado, eu cometi muita relação sexual, eu bebi demais, eu usei droga. Santo Agostinho também foi um homem de uma vida desencadeada no pecado. Ele criou hábitos ruins, ele também viveu o pecado da impureza. Mas sabe por que ele venceu? Porque ele tinha um amor que era mais forte do que o da sua carne. O amor de Santo Agostinho era mais forte do que as suas paixões. E aí São Francisco de Assis vai dizer assim, ó, os santos não são somente para serem admirados, os santos são para serem imitados. Aí você vê Filipenses 3,16, Paulo dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Dizendo, depende do ideal da sua vida. E que bonito quando nós vemos a entrega desses mártires. Eu fico imaginando o martírio, um dos martírios, aliás, tem muitos mártires na Igreja Católica, mas eu acho muito lindo o martírio de São Lourenço, que quando entraram na igreja e chegaram e disseram assim para ele, me dê os bens da igreja, e ele chega e leva as crianças,
Ele fala assim: aqui está os bens da igreja. E os algozes falaram: nós não estamos brincando. Ele falou: eu também não. E ele não quis dar os bens da igreja para não roubar nada do templo do Senhor. Que homem virtuoso, que consciência moral aguda com Deus. E aí levaram ele para o martírio, aqueceram a grelha e cataram e colocaram São Lourenço para começar a queimar de um lado. E aí imagina a carne daquele homem sendo colocado naquele ferro, a pele caindo, o sangue gotejando, o fogo chegando nos ossos, e aquele homem, diz o martírio, nem sequer gritava. Da onde vinha tanta força, da onde vinha tanto domínio? É a graça do Espírito Santo, tão somente ela. E aí ele, com bom humor, de como aquela alma que já está para contemplar o seu Senhor, agora eu vou ver aquele em quem eu amei a minha vida inteira. Ele olha para os seus algozes e diz assim: olha, esse pedaço aqui já está todo assado, pode virar o outro. E um livro que eu li, ele falou: pode pegar um pedaço da carne, porque é uma carne católica, é uma carne de boa qualidade. E aquele homem morre na grelha, porque ele não quis entregar para os algozes os utensílios dourados da igreja, para que ele não tivesse um roubo diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Lourenço foi queimado na grelha, o seu corpo ficou esturricado, mas enquanto nós estamos aqui lutando para ver se vamos nos salvar, ele está adorando a Santíssima Trindade lá no céu, porque ele deu o sangue até o final e foi fiel até o seu martírio. Nós ainda não estamos vivendo no Brasil a era dos mártires, mas você pode ver o que o Papa Bento XVI dizia: o quê? Um martírio da ridicularização. É um martírio que um jovem sofre dentro da faculdade por ele ser católico e ter professores ateus contrário à sua doutrina, que fica mandando recados para você, ofendendo a sua fé, e você precisa se posicionar. Só que Pedro dizia que nós temos que estar pronto para dar resposta à razão da nossa esperança. Quando um professor critica a sua fé na universidade, você sabe responder pela palavra e pela doutrina? Você só vai saber se você gasta tempo estudando. Um amigo meu disse que hoje em dia é mais fácil você encontrar um mártir do que uma pessoa que estuda. Os católicos hoje, eles estão muito abaixo da média. É o tipo de católico que recebe a visita de um testemunha de Jeová no domingo, dia do Senhor, e não sabe convencê-lo pela Sagrada Escritura e pelo magistério. Sabe por quê? Porque é católico e tem pessoas que têm 20 anos de fé, e se você perguntar para ela se ela já conseguiu fechar 2 livros inteiros, eu não estou falando de começar, eu estou falando de começar, de concluir a Sagrada Escritura pelo menos uma vez, ou o catecismo, a pessoa ela vai falar que não. Eu falo: como que ela aguenta 20 anos sendo católico e não ter se aplicado no conhecimento da fé? É um desleixo muito grande. Por causa do martírio da ridicularização, você precisa saber defender a sua fé. Paulo não dizia em Filipenses 1,16: tenho por mim a defesa do Evangelho? Não era a vida do Paulo defender o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? E aí você é ridicularizado no seu trabalho, você é ridicularizado na sua família, porque você carrega o nome de Jesus. Eu lembro que eu fui no Rio de Janeiro passar... Tem carioca aqui? Eu fui no Rio de Janeiro passar o ano novo com a minha mãe e com as pessoas da nossa família. Foi um período muito difícil, porque eu fui viajar com a minha família para conseguir descansar. Nesses 15 anos de ministério que eu tenho de pregação, foram pouquíssimas as férias que eu tirei. Mas quando eu cheguei naquela viagem, eu não conseguia sair do quarto. Eu fui para a praia com a minha mãe, sabe o que eu fiz? Eu levei um livro para a praia e fiquei olhando ele, para não ficar olhando, porque você vê uma menina de biquíni é como ver uma mulher de calcinha e sutiã. E aí toda a vez que eu me aproximava da minha família, para tentar entreter com eles através de algum diálogo, eles aproveitavam a minha presença ali naquele momento e só falavam impureza, só coisa de trevas. E percebendo que tinha um católico ali, eles queriam atacar a nossa moral. Então é a família inteira falando prostituição, falando palavrão, falando coisas triviais que não tem necessidade. E aí eu me lembro que o Padre Pio dizia: o julgamento de Deus será severo, porque Jesus disse que nenhuma palavra ociosa vai passar desapercebida no dia do julgamento. E ali naquela viagem para mim foi mais uma tortura do que um descanso,
porque você sofre o martírio da ridicularização mesmo no seio da sua família, porque Jesus vai dizer em Mateus 10:36: e os inimigos serão as pessoas de sua própria casa. E o que você fez antes? Tomei uma resolução. Qual? Nunca mais eu viajo com a minha família. Ah, mas você não vai estar perdendo o convívio, a amizade com a sua família? Eu prefiro perder o convívio com a amizade da minha família do que a amizade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sofro o martírio da ridicularização, mas não perco a amizade com Deus. E aí tem que ter convicção, hein? Tem que ter firmeza, hein? Ah, eu acho bonito a primeira comunidade. Eles também sofriam o martírio da ridicularização também, não só o martírio físico. Olhando para a sua vida hoje, como você se compara com a igreja primitiva? E aí que a gente vai poder ler aquela passagem que nós pedimos para vocês deixarem aberto. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. Diga para a pessoa que está do seu lado aí: eles eram perseverantes na doutrina. Eu vou mostrar para você aqui uma coisa não muito fácil. Escuta isso daqui que eu vou ler para você. Se a igreja primitiva vivia a perseverança na doutrina, nós estamos hoje vivendo o tempo dos erros e desvios. Agora, olha a quantidade de desvio de doutrina que você vai escutar aqui agora. A humanidade é dilacerada pelo comunismo e pela maçonaria, que fazem avançar terrivelmente o materialismo ateu e o laicismo dessacralizador de todo o valor religioso. Bom, o comunismo e a maçonaria invadiu a igreja até o cerne. Tem tanto pensamento que você escuta dentro da sua igreja que não tem nada a ver com a fé católica, que foi trazido pelo seio da igreja, dentro do seio da igreja, pela maçonaria e pelos comunistas. E aí sabe o que eu fico pensando? Você sabe que Marx, ele criou ferida no bumbum dele, e ele deixava de tomar banho. Paulo, Marx deixava de tomar banho, ele era fedido. Só o Paulo sabe porque eu falei isso para ele, é coisas nossas. Para ele escrever as tuas teses e o ideal daquilo que ele acreditava. E a gente, hein? Misericórdia. A igreja geme sob o enfurecer de temporais devastadores, seja no campo doutrinal, moral e formativo. Os tufões das cristologias, como disse o Papa Paulo VI. Então, o Padre Pio, ele tinha uma jaculatória. Lembra ele que a gente rezava essa jaculatória? Salvai os eleitos na hora das trevas. O Padre Pio, ele tinha essa ejaculatória: a hora das trevas é a nossa. E ele tinha essa: salva esse povo, porque eles vão apanhar muito. E olha aqui as consequências: incertezas para as verdades da fé, atacadas ou negadas. Gente que nega a Santíssima Trindade, a divindade de Jesus, diz que Jesus não é Deus, a encarnação do Verbo, a concepção virginal de Jesus, a virgindade de Nossa Senhora, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, o sacrifício da missa e a presença real de Jesus na Eucaristia, a existência do diabo, do inferno, do purgatório, do limbo, a necessidade do batismo, a imortalidade da alma e a infalibilidade papal. O que tem gente que nega isso daqui hoje? Não é brincadeira. O irmão Trovão, fazendo curso de teologia, a professora dele negou o pecado original. Quando eu fui fazer uma missão lá nos Estados Unidos, estava conversando com um cara que foi fazer teologia, aprendeu na aula de cristologia que Jesus não ressuscitou. O corpo de Jesus foi jogado para os cachorros e os cachorros devoraram a carne de Jesus, mas ficou exposto no evangelho que ele ressuscitou para não ficar feio, sendo que Paulo dizia: se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. E aonde que ele aprendeu isso? Dentro de uma faculdade de teologia católica, invadido por esses ensinamentos. A igreja primitiva perseveravam na doutrina
doutrina dos apóstolos, eles seguiam a nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que Jesus vai dizer, meu povo? Lucas 18:8: quando o Filho do Homem voltar, acaso achará fé sobre a face da terra? É uma pergunta, ele não fala qual que é a resposta. E aí eu lembro do apóstolo Paulo dizendo em Romanos 10:17: logo a fé provém da pregação, e a pregação se exerce em razão da palavra de Cristo. Então, se a fé vem da pregação, por que se está pegando a fé? Porque tem se pregado muitas mentiras dentro da igreja católica. E eu, como leigo, se eu falar alguma coisa, eu posso receber um cala-boca. E se você ficar falando demais aí, baixinho, a gente te trava, como eu já sou proibido de pregar em vários lugares do Brasil. Porque dizem que quem fala demais dá bom dia a cavalo, né? Se você ficar falando demais dentro da igreja, você não prega nunca mais. Eu tenho esposa e filho para sustentar. Quantas incertezas. E essas pessoas estão nos canais de televisão. Uma grande comunidade católica que faz eventos, que bomba de jovens, tudo elétrico, que fica dançando desse jeito. Semana passada, outras vezes, fazendo evento ecumênico, com pastores protestantes pregando. E aí depois o pessoal saindo do evento dizendo assim, ó: mais Deus, menos igreja. Aí o pastor se prostra diante de Jesus no Santíssimo Sacramento, todo mundo aplaude, todo mundo chora, um bando de otário. Porque Santo Agostinho dizia: a fé não está no corpo que se inclina, mas no coração que crê. Porque se o pastor tivesse se ajoelhado diante de Jesus e tivesse sido uma verdade, ele teria saído da igreja onde ele se ajoelha diante de pão e teria se tornado católico. Para quê? Para adorar tanto todos os dias diante do corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo não foi uma verdade, foi uma mentira. E o povo todo sensibilizado: não, mas é a mesma coisa, é o mesmo Deus. Não, a igreja católica persevera na doutrina dos apóstolos, a protestante persevera na doutrina de Lutero. A doutrina dos apóstolos nasceu do lado aberto de nosso Senhor Jesus Cristo. A doutrina de Lutero, de um ex-sacerdote tarado que tinha relação sexual com uma freira. E com que doutrina que eu fico? Com a católica ou com a protestante? É claro que a doutrina católica apostólica romana, porque ela é a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Você precisa ficar com a doutrina da sua igreja. Aí esses eventos lotam. Sabe por quê? Porque mexe com a sensibilidade. Porque a pessoa sente o Espírito. Ai, eu senti o Espírito Santo. Ai, como é gostoso. Essa pessoa precisa ler a vida dos mártires, para ver como foi bom para Santa Ágata sentir o Espírito Santo, para ver para como foi delicioso para São Pedro sentir o Espírito Santo sendo cruz. As pessoas são muito sensitivas hoje. Por isso que o espiritismo cresce no Brasil. Mas a minha mãe sempre me disse: filho, você não é católico por aquilo que você sente, você é católico por aquilo que você crê. Agora, uma coisa eu posso dizer para vocês: se tem uma coisa que Satanás sabe produzir, é sentimentos. Quem já escutou falar de um santo da igreja chamado aqui Santo Inácio de Loyola? Levanta a mão. Santo Inácio de Loyola foi o fundador da Companhia de Jesus. E quando ele estava escrevendo a matéria de aritmética para colocar na grade curricular, ele começava a escrever, sentia êxtase, entrava em arrebatamento. Toda vez que ele ia escrever, ele entrava em êxtase, sentia arrebatamento. Sabe o que aconteceu? Recebeu o discernimento dos Espíritos. Isso que você está fazendo aqui, Inácio, é um dever. Você precisa concluir esses estudos para os seus seminaristas estudarem e para serem bem informados. Ou seja, toda vez que você vai fazer isso, você sente êxtase. Não é uma coisa produzida pelo Espírito Santo, é uma coisa produzida pelo demônio. Ele repreendeu a força de Satanás e não teve mais. Sabe por quê? Porque ele tinha que fazer aquilo, e o demônio estava desviando ele da obrigação e do dever dele. Se Satanás conseguiu enganar Santo Inácio de Loyola para ter uma experiência mística, Santo Inácio de Loyola ficou 3 dias de joelho, em êxtase, contemplando a Santíssima Trindade.
Santo Inácio de Loyola recebeu a aparição de Nossa Senhora e escreveu, ditado por ela, os exercícios espirituais. Um homem que tinha uma vida mística da altura dele foi enganado por Satanás. Você imagina nós, olha para a pessoa e fala assim: ô dó. Olha para essa pessoa e fala assim: irmão, mas está no sal. Por isso que você não precisa ser um católico que quer ficar sentindo coisas gostosas toda hora. Sabe o que você precisa? Você precisa ter convicção daquilo que você crê. Essa é a minha fé. Eles perseveravam na doutrina. Hoje em dia você vive um período doutrinário muito mais difícil, porque eles estavam com a doutrina pura ali, ó. Agora tem tudo isso daqui, ó. Agora tem as incertezas na moral. Pecado mortal mais ou menos inexistente. Você vai confessar: ah, padre, me masturbei, não tem problema. Faltei de domingo na missa, não tem problema. Moro amaziado, não tem problema. Em março agora eu fui fazer um retiro de novíssimos na Irlanda. Eu tive que ficar atendendo pessoas até meia-noite. Sabe por quê? Porque a maioria dos católicos que estavam na minha pregação era amaziados, moravam juntos sem ter o sacramento do matrimônio. Isso é um pecado gravíssimo diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá praticando a fé, indo na comunidade, servindo a igreja, com filhos, comungando, tudo amaziado, irregular. Basta você dar uma catequese, basta você ensinar o valor do matrimônio, basta você ensinar a moral da igreja católica, mas não. Parece que Satanás estuprou a doutrina da igreja e ninguém meio que se importa com isso. Só que isso leva a alma para condenação, gente. Por isso que nós temos que ser como as primeiras comunidades. Eles seguiam a doutrina dos apóstolos. E aí aqui está aqui, ó. Incerteza na moral, agora eu vou ter que ler de novo. Pecado mortal mais ou menos inexistente para o que se guarda de atos impuros. Desejos carnais, leituras imundas, relações pré-matrimoniais extraconjugais, pílula anticoncepcionais, divórcio, homossexualidade, eutanásia e abortos. A minha esposa teve um problema na gravidez dela. Nós não podíamos ter relação sexual. Não se usou camisinha, não se fez coito interrompido e não se teve carícias. Por quê? Porque a igreja não permite. Agora, depois do nascimento do nosso bebê, descobrimos que ela tem um problema gravíssimo chamado acretismo placentário. O bebê nasce, depois a placenta fica grudada no útero, e quando tira dá uma hemorragia grave. Da última vez ela quase morreu também. Ou seja, se ela tiver outro filho, ela tem um risco de morte. A gente vai fazer tratamento. Pode ser que nosso Senhor Jesus Cristo esteja me convidando até a viver uma vida de celibato. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou ter que me martirizar e vou ter que tomar muito banho gelado, vou ter que ser muito ascético. Por quê? Porque a minha esposa não vai tomar anticoncepcional. Porque eu não vou usar camisinha. Porque senão eu não tenho autoridade para pregar o evangelho. Eu sempre fui uma pessoa favorável a famílias numerosas. Eu digo para você que eu ralo que nem um condenado para conseguir colocar comida dentro de casa. O que vocês veem aqui é a gente pregando, só que você não vê a ralação da nossa vida, é treta. Eu sempre quis ter família numerosa, mas eu não vou apostar na morte da minha esposa. E se Jesus estiver me convidando a viver uma vida de abstinência com ela, o que eu faço da minha vida? Eu vou romper com a doutrina da igreja? Não, eu não vou romper. Vai ter um monte de gente que vai me encher o saco. Cara, tu vai morrer, velho, você está com risco. Eu não vou romper com a doutrina da igreja. Deus, ele vai dar um jeito. Eu confio mais na graça dele do que na palavra de uma pessoa que me pede para desistir do magistério. E aí? É um sofrimento, é uma cruz muito grande. Mas eu quero obedecer à doutrina da igreja católica, não pela minha força, mas pela força do Espírito Santo. Aí eu digo para vocês que eu vou estar vivendo um martírio branco na minha vida, porque eu não tenho vocação para ser padre. Eu não fui para o celibato, mas eu preciso viver a doutrina dos apóstolos.
Eu converso muito com Hélio. E tem lugar que ele chega que ele fala que ele tem que fazer piada por causa dos 5 filhos dele, porque ele é visto com maus olhos por causa disso. Quando ele vai na igreja, ele vai começar uma pregação, ele tem que até brincar, porque as pessoas falam: nossa, mas 5 filhos, como que você consegue? Não, não é como que você consegue. Ele não tem o poder de colocar uma vida dentro da esposa dele, é Deus que está concedendo ele a graça. Talvez porque ele é um homem católico, porque ele está educando bem, eu não sei o que Deus quer dando 5 filhos para o Hélio, mas seria muito mais fácil para ele utilizar de camisinha anticoncepcional do que ficar educando 5 crianças, mas não, ele segue a doutrina dos apóstolos. E aí, meu irmão, minha irmã, a gente entende a cruz do seguimento de Jesus. E aí a gente fica colocando o filho e tem que ralar muito para educar na fé e não deixar eles se perderem nisso daqui. E aí vai continuar dizendo aqui, ó: confissão a eliminar, comunhão em pecado mortal, nenhuma obrigação às missas festivas, liturgia a gosto pessoal, fim do rosário. Essas daqui foram as incertezas na moral. Agora, incertezas na vida da igreja: destruição da ação católica, nem sabe mais o que é isso daí, era uma organização tremenda, destruíram ela. Fechados muitíssimos seminários, perdas enormes de vocações sacerdotais e religiosas, padres, freiras e frades que renegam a consagração a Deus, ordens religiosas em declínio, rebelião aberta ao Papa, formação de grupos extremistas, quase total falta de conversão, profanação de igreja e altares. Aí de novo ele vai falar o que eu disse aqui, ó: tinha razão São Pio de Petreutina, que ao fim de sua vida exortava a rezar com essa ejaculatória: ó Jesus, salva o eleito na hora das trevas. E aí, meu irmão, minha irmã, você tem isso daqui para seguir, ó: perseverar na doutrina dos apóstolos para imitar a igreja primitiva. E sabe o que a gente precisa ter muito para conseguir viver isso daqui? A gente precisava ter a vida fraterna que esses irmãos tinham, porque a casa deles, a igreja, era a família deles. E aí eu fico imaginando o que vai dizer aqui a própria palavra de Deus, que é muito bonita essa parte aqui, ó: todos os fiéis viviam unidos. Era mais sobretudo unidos de quê? De coração, como vai dizer no versículo 46. Por que eles eram unidos de coração? Porque amavam profundamente a Deus. E aí Santo Afonso vai dizer: o amor a Deus e ao próximo é inseparável. Santa Genoveva chegou para Jesus e disse: Jesus, eu quero somente amar a ti. E Jesus disse para ela: não tem como amar somente a mim, quem ama a mim, ama o próximo também. E essa, meus irmãos, era uma característica da igreja nascente, que dava força para eles suportarem os 3 terríveis inimigos: o demônio, o mundo e a carne. E aí tem aquele autor muito bonito, o mesmo autor que dizia que o sangue dos mártires é semente de novos cristãos, o Tertuliano. Ele dizia uma outra frase: que a conversão dos fiéis não vinham tão somente pela retórica de fala no meio de pregação, porque tinham conhecimento que falava bonito, não. Diz que um olhava para o outro e dizia assim: olha como eles se amam. E quando eles viam o amor de um pelo outro, essa era a atração para viver na primeira comunidade. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: se você tem amado seu irmão ou você tem dormido? Dá uma chacoalhadinha nele e fala assim: irmão, você tem amado seu irmão? É porque tem gente dormindo aqui. Aleluia! E aí, quando Tertuliano dizia que a conversão era justamente por causa desse amor fraterno. Agora veja bem, irmãos, não foi isso que Jesus pediu para os discípulos e por isso que eles viveram? João 13:34: dou-vos um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Ou seja, ninguém aqui deve amar com amor natural, vai dizer no bem-aventurado José Lamanta. O amor que o cristão deve viver e amar o outro é com amor sobrenatural. E
por isso que o seu primeiro dever é cumprir o primeiro mandamento. Por isso que Jesus exigiu você de cumprir o primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento, meu povo? Por que Ele pediu para você fazer isso? Porque se você amar a Deus acima de todas as coisas, você vai conseguir amar o próximo como a você mesmo. Porque Santo Tomás dizia: nós nos transformamos naquilo que amamos. Aí no versículo 35, o que Jesus vai dizer? Nisto reconhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Agora, se eu perguntar para vocês aqui agora, eu queria que vocês me respondessem: quem é o discípulo do amor na Bíblia? João Evangelista. Como eu disse para vocês, ele foi o único que não foi mártir. Jogaram ele num tambor de óleo quente, mas ele ficou ileso. Deus permitiu essa graça. Por isso que ele diz em 1 João 4,4: maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo, né? Parece que o azeite que estava dentro era mais quente do que eu estava fora. É isso mesmo, igreja? E aí João velhinho, iam pegar ele para dar a catequese. E como João esteve convivendo com Jesus, todo mundo ia para ver o irmão João pregar. E todas as vezes ele falava a mesma coisa: filhinhos, amemos-nos uns aos outros. E um dia uma pessoa chegou para ele e falou assim: ô João, por que você sempre pega a mesma coisa? Porque esse é o mandamento do Senhor. Enquanto nós não vivemos isso que Jesus está pedindo, amar um ao outro, é vazio qualquer outro tipo de sermão. E aí eu pergunto: como você tem amado no sermão de comunidade? Porque amar não é só pedido de Jesus, amar é mandamento. João capítulo 15, verso 17 vai dizer: o que eu vos mando é que vos ameis uns aos outros. Só que aí, irmãos, no tempo de hoje, onde reina uma ignorância, as pessoas pensam que elas são PhD porque elas clicam alguma coisa no Google. Se nós perguntarmos qual que é a verdadeira característica do amor, o que significa amor, nós vamos ter dificuldade de obter uma resposta que esteja à altura da filosofia escolástica ou da teologia católica. Santo Tomás de Aquino, aquele gordo santo que eu amo tanto ele, dizia que amar é querer o bem do outro. E aí eu fico me perguntando: quem quer o bem do outro? Ele arranha a reputação da pessoa? Não. Quem quer o bem do outro tem ódio? Não. Tem mágoa, tem ressentimento, tem inveja, tem impaciência, tem irritabilidade. Então não. Se você pegar as características do verdadeiro amor, lá em 1 Coríntios 13, você vai ver que Paulo dá uma lição tão bonita daquilo que a gente deve viver. E ele vai falar assim, ó: excelência da caridade do amor. Aí ele vai falar assim, pode traduzir para amor: o amor é paciente, o amor é bondoso, ele não tem inveja, o amor não é orgulhoso, ele não é arrogante, ele não é escandaloso, ele não busca os próprios, ele não se irrita, ele não guarda rancor, ele não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Ele tudo desculpa, ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo suporta. Gente, essa é a característica de que deve viver o caráter de um homem ou uma mulher de Deus. Isso deve estar permeado na sua personalidade. Aí eu vou e vejo Gandhi dizendo assim: eu fui visitar a comunidade católica, mas antes eu li o Evangelho, e eu não me tornei um cristão. Por quê? Porque eles não vivem nada daquilo que Cristo pediu a eles. Gandhi deixou de se converter ao catolicismo por falta de mau exemplo dos cristãos. Que barbaridade! E aí eu entendo a frase de São João Crisóstomo, onde ele dizia assim, ó: dizemos que somos membros de um mesmo corpo, mas nos dilaceramos como feras. Eu estou sendo proibido de pregar pelo Brasil inteiro pela Renovação Carismática Católica. Eles não me falam por quê. O nosso grupo de oração era de quarta-feira, passou para sexta, eu não pude mais ir. O cara me bloqueou de pregar. Sabe o que aconteceu? Tinha um mês que a minha filha Maria Clara tinha nascido, que ele me bloqueou de pregar. Eu tinha umas missões para estar fazendo, eu livro de apostolado, eu não pude pregar, não consegui vender tudo. Sabe o que aconteceu? Eu passei fome. Vê se os irmãos da igreja foram dar comida para mim na minha casa. Quem me deu ajuda foi minha mãe e a minha sogra. Mas o cara da igreja me proibiu de pregar com um filho de um mês e vem querer falar que tem caridade cristã, dando uma de xerife dentro da igreja, usurpando da sua autoridade de pregador para destruir o ministério de outras pessoas. Isso que é ser católico, isso é satanismo. Ódio é satanismo.
cristianismo na igreja. E aí vê se chama a gente para uma conversa, se chama para uma reunião. Não, está bloqueado, destrói, acaba. Agora vê se os comunistas fazem isso, se unem. Vamos implantar ideologia de gênero no mundo, vamos fazer congresso pelo aborto. Os que servem ao diabo se sacrificam, pagam o preço para trazer o reavivamento satânico na face da terra. Muitas vezes nós vemos uma igreja desunida, irmão, isso não agrada a Deus. Como é bonito quando o irmão ama o outro de verdade. Há anos atrás eu fiz uma pregação na Canção Nova, eu contei uma história que eu quero contar aqui novamente. Uma história de dois amigos. Porque Santo Tomás de Aquino vai dizer que a amizade ameniza a dor e o sofrimento. E como é importante quando você está dentro da igreja, vivendo uma perseguição, um período difícil, um desemprego, qualquer coisa, e você tem um amigo que te ama de maneira fraterna. E o bonito é que Jean Vanier dizia, sabe o que? Evangelizar não é chegar e dizer Jesus te ama. Ele vai dizer assim, evangelizar é dizer eu te amo em nome de Jesus. O que você precisa que eu faça por você? Porque eu chego e falo assim para uma pessoa, irmão, Jesus te ama. Ah, mas eu estou com o casamento arrebentado e ninguém vai dar o conselho em casa. Eu estou desempregado, não tenho cesta básica e ninguém leva uma cesta básica para mim, pelo menos dar arroz e feijão para os meus filhos. Eu estou depressivo, ninguém vai me... Que tipo de Jesus? Eu não vejo ele. Eu não consigo comprar, ele não vai lá na minha casa. É uma maneira física de você levar o cristianismo sendo portador do amor divino. E quando a gente fala eu te amo para uma pessoa, nós devemos lembrar daquilo que vai dizer 1 João 3,18: filhinhos, não amemos com a palavra e nem com a língua, mas em atos, em verdade. Atos de amor. Ele faz o cristianismo ser tocado. Por isso que eu vou contar essa história para vocês. Se vocês já escutaram, é bom para vocês se lembrarem. Se nunca escutaram, aprendam com a lealdade desses amigos. Eles estavam na guerra. E quando um voltou, ele perguntou pelo amigo dele e ele não estava. Ele chegou para o comandante e falou, eu vou atrás dele para resgatá-lo. O comandante falou, não, você não vai, você pode ser capturado, você pode ser ferido. Deu um monte de negativas para ele. Ele falou, não, eu vou porque ele é o meu amigo e eu o amo. E ele foi atrás e achou o amigo dele e veio carregando o amigo dele. Quando ele chegou no acampamento, o comandante estava com o braço cruzado, bravo, com aquela cara tenebrosa. Ele chegou e falou, ele está bem? Ele ficou quieto. Estava aqui nos ombros dele. O comandante chegou, você está bem? Ele não respondia nada. E verificou-se que ele estava morto. Em vez do comandante ser solidário, fazer aquele minuto de silêncio, nada, ele gritou com o rapaz, eu disse para você me obedecer. Você poderia ter perdido a sua vida, ser capturado pelos inimigos, e agora eu te pergunto, valeu a pena você ter ido lá atrás dele? E o rapaz olhou para o comandante e disse, valeu, comandante, porque quando eu cheguei lá, ele olhou nos meus olhos e disse, eu sabia que você viria. Bendito seja Deus se você na sua vida tiver um amigo na igreja que seja assim. Porque talvez ele não vai estar perdido, mas você vai estar lá no adultério, traindo o seu esposo ou a sua esposa, trilhando para ir para o inferno. Amigo é remédio de mortalidade. Ele vai ajudar você a sair desse pecado desgraçado e vai falar, reza, desvincula o seu contato com essa amante, para de ver essa pornografia desgraçada na internet, eu vou te ajudar, vamos rezar um terço. Não, não tenho força, vai rezar comigo sim agora, vamos para o santinho, vamos para um retiro. Ah, eu estou mal espiritualmente, eu estou indo aí na sua casa rezar por você. Ah, eu estou com Cristo, vamos ter uma conversa. Bendito seja Deus se você tiver um amigo assim. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Nós somos interesseiros, irmãos, nós só procuramos as pessoas quando nós precisamos delas. Isso não é amor cristão, isso é egoísmo. E eu vejo na Bíblia que Paulo vai dizer em Filipenses 2,4: não busquemos os próprios interesses, mas o do próximo. Para nós chegarmos nesse nível, a gente tem que amar muito a Deus.
muito a Deus, porque tudo para nós representa lucro hoje. E o cristianismo não é a religião de só ganhar, é a religião de perder também. Atos 20 e 35. É a maior alegria em dar do que receber. Quem assistiu aquele filme? Putz, agora eu esqueci o nome, mas vocês vão me lembrar. Aquele rapaz que ele é um soldado evangélico, ele fala que ele não pega em arma. Quem assistiu esse filme? Até o Último Homem. Eu vi o que vocês falaram aqui. Eu chorei meia hora quando eu vi esse filme. Eu olhava para aquele homem e eu falava assim: que amor no coração que é esse? Ele vendo o amigo tomando tiro na cabeça, a perna sendo decepada, no terreno do inimigo, ele ia salvar um por um. Ele não se importou com a vida dele em nenhum momento. Quando ele está dentro do túnel, que ele vê o japonês que era inimigo dele, ele faz o curativo no inimigo e depois vai embora. E aquele homem era um protestante, não sei de que denominação, mas a regra moral da vida dele era a Bíblia. Se um protestante que não comunga, que não tem devoção a Nossa Senhora, conseguia fazer aquilo, e por que nós estamos tão longe disso? É porque nós não queremos ser isso. É porque precisa de uma decisão firme de viver como os primeiros cristãos. Ah, mas eu estou magoado com uma pessoa, eu não consigo perdoar. É porque você não quer, porque os santos dizem que o perdão é um ato da vontade. E esse ato de vontade, ele é movido pela força do amor. A gente precisa amar mais a Deus, a gente precisa ler mais as Sagradas Escrituras, a gente precisa ler mais vida de santo, a gente precisa consumir mais. Irmãos, nós precisamos dar uma resposta para este mundo tenebroso que não tem noção mais do que é o amor. Aonde já se viu um tempo em que uma mulher pede a morte do seu filho dentro do ventre, e esses desgraçados da Rede Globo, né, eu acho aquilo uma coisa satânica, né? Tomara que essa TV exploda. Estamos na hora de falar sobre o aborto e depois vai ficar pedindo dinheiro na criança esperando. Não, vocês são satanistas, não é possível. Que tempo que nós estamos? E aí, Papa João Paulo II dizia o quê? Que era necessário construir a civilização do amor. E agora eu pergunto para você, não, sério mesmo? Você jura que você acha que você está escutando tudo isso daqui à toa? Você acha que você... Gente, não sei se foi pela chuva, mas essa é a edição do Convertemos que menos tem gente. Não sei se vocês perceberam. Não sei se foi pela chuva, porque dá dó desse tipo de cristão, né? De não choveu, eu não vou, porque... Não sei se foi isso. Mas toda vez esse ano, esse retiro é um divisor de água na vida das pessoas. E você está achando que você veio aqui mesmo só para dar um rolê? Gente, tem gente que lotou o ônibus do Paraná com 40 pessoas, o pessoal do Rio, o pessoal de outro canto. Vocês não veem, gente, Deus está falando com vocês. Assumam a responsabilidade de viver o cristianismo primitivo. Por quê? Porque nós estamos numa onda de apostasia. O mundo entrou dentro da igreja, está descaracterizando o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e você foi chamado aqui não somente para ser oposição ao comunismo, mas ser oposição ao quinto dos infernos, porque o teu chefe não é o capitão Bolsonaro, é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele pode ser o nosso presidente, é o nosso presidente, mas o nosso capitão é Jesus Cristo. E aí, meu irmão, nada contra ele não, viu? Eu votei nele. É que eu estou falando que o capitão da sua vida, vocês entenderam, né? Ô Bolsonaro, se você for ver, nós estamos juntos, parceiro. É que eu estou falando que Jesus Cristo é muito maior que tudo e muito maior que você também. Por isso que ele diz, né? Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Então, Jesus Cristo verdadeiramente é o nosso capitão, irmãos. Aleluia! Você concorda que Jesus Cristo é o nosso capitão? Eu concordo, tá ok?
E você, como uma boa pessoa, qual será o livro didático esse ano para as crianças? Nós iremos entregar o tratado nas escolas. Meu Deus! Que... E aí, meus irmãos, a gente pode dar umas fraquejadas, mas a gente não pode desanimar, não. Eu vou contar uma história para vocês. Dentro de uma comunidade religiosa, tinha um religioso que tinha rancor com outro. Quem vai dizer isso daqui é Thomas de Kempis. Ele tinha rancor com uma outra pessoa. E todas as vezes que a hóstia consagrada era elevada na hora da Santa Missa, o religioso não conseguia ver a hóstia. O diretor espiritual dele falou: deixa esse rancor que está te matando e perdoa esse seu amigo religioso. Quando ele perdoou o religioso, na próxima missa a hóstia foi levantada, ele conseguiu ver Jesus. Quem tem ódio e rancor não consegue ver Jesus na sua vida. Mas quem ama e perdoa não só vê Jesus, mas Jesus também está dentro dele para amar através dele. Isso foi uma característica das primeiras comunidades. Agora, eu acho muito bonito, sabe o quê? A história de São Francisco de Assis. Sabe o que Jesus disse para Santa Margarida Maria da Coque? Ele falou assim para ela: Francisco foi o homem mais perto do meu coração. Acho que aquele homem foi um dos que mais amou na face da terra. E olha que bonitinho a atitude de São Francisco. Tinha um irmãozinho lá na comunidade dele que estava fazendo um jejum. E São Francisco de Assis era muito austero. Ele fez um jejum igual ao de Jesus, de 40 dias, mas ele fez 39 dias para não se igualar ao Senhor. Olha aqui que profundidade de espiritualidade. E aí esse irmãozinho começou a fazer o jejum, e ele quebrou o jejum e começou a chorar. Sabe o que São Francisco fez? Comeu perto dele, quebrando o jejum, para que o irmão não se sentisse mal, para falar: eu também tenho as minhas fraquezas. Francisco poderia falar: não, meu filho, você está aí, ó, andando a 10 por hora, eu estou a 100, eu vou continuar firme e forte aqui na minha fé. Não, eu vou quebrar, para que a sua fraqueza não deixe você com sentimento de culpa. Eu vou quebrar também. Por quê? Porque eu te amo, eu não quero ver você mal. Amar é querer o bem do outro. Só que agora eu quero trazer esses últimos 10 minutos finais. Nossa, já sou gordinho, fiquei mais inchado ainda agora. Eu quero falar uma palavra para vocês aqui. Escuta isso daqui, que isso daqui é sério. Aqui, ó. Escuta essa palavra. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Quem se descuida dos seus, e principalmente dos de sua própria família, é um renegado pior que o infiel. Eu vou ler de novo aqui, ó. Quem se descuida dos seus, e principalmente dos de sua própria família, é um renegado pior que um infiel. Sabe aonde é o lugar em que você deve viver de maneira mais firme? O exemplo das comunidades? A tua família. Eu lembro que um dia eu estava com a minha mãe numa corretora, o cara chegou assim para mim: ô, minha mulher caiu do céu. Eu falei: que benção, Deus. Ele falou: não, irmão, a vassoura quebrou. O cara chamou a esposa de bruxa ali mesmo, velho. Falei: nossa. Eu lembro quando eu fui me casar, as pessoas diziam assim para mim: irmão, é um caminho sem volta, hein? E depreciava a vida de matrimônio. E sabe o que eu tenho que falar para vocês aqui agora? Casamento é muito difícil, muito. Só que ali é aonde eu tenho que operar e praticar de maneira mais triunfal as virtudes. Eu estou aqui com ela, estou aqui com o Pedro Coelho, estou com o Paulo, estou com o pessoal, estou com Moisés.
a gente fica pouco tempo junto, cada um vai para sua casa, mas onde eu fico mais tempo é com a minha esposa e com meus filhos. E sabe o que Santo Tomás de Aquino dizia? Santo Tomás de Aquino dizia que a virtude que caracteriza uma pessoa da santidade ou não, sabe qual que é? A paciência. Ele falou: você quer conhecer um santo? Veja se ele é paciente. Por quê? Santa Teresa d'Ávila dizia: a paciência tudo alcança. Tudo alcança. E aí a gente quer ser bom com todo mundo. Nós queremos ser corteses com a pessoa X, com a pessoa Y, numa repartição pública, numa viagem, quer tratar bem os nossos irmãos de igreja, mas nós devemos fazer isso com a nossa esposa, com o nosso esposo e com o nosso... Mas você não sabe como que é a minha esposa é, você não sabe que dificuldade é conviver com esse homem. Você escolheu isso para a sua vida, você teve tempo de namorar. Então leva no peito a sua decisão, para de mimimi. A minha esposa não é uma pessoa fácil, e eu também não. Só que as debilidades da minha esposa fazem eu ter virtudes que eu não tinha. E as minhas debilidades fazem a minha esposa ter virtudes que ela não tem. Ou no casamento eu aproveito a fraqueza do outro para crescer em graça, ou eu vou para o divórcio. E o Padre Pio dizia: o caminho do divórcio é o caminho do inferno. Aí a gente dá ladeira abaixo. E eu vou falar uma coisa, eu conversava com ele semana passada, nós pregamos juntos, e o Moisés Rocha, que já prega há anos sobre família, pode dizer muito: Moisés, eu estou assustado com a quantidade de pessoas dentro da igreja que estão se separando. Assustado. Eu fui pregar numa semana mariana, comecei a falar sobre sacramento do matrimônio, 4 rapazes chorando na frente. Quando eu fui conversar com ele, todos com casamento arruinado, tudo participava de igreja, pregador, e até na pastoral da família. Um amigo meu em comum do Hélio, apologética, defensor da fé católica, casou, separou. E várias outras pessoas que eu tenho atendido e que tenho conversado. E quando as pessoas vêm conversar comigo, a minha mãe mesmo que me fala: todas as pessoas que chegam lá no consultório, filho, tem um tipo de problema, sempre desencadeia na família. O problema é a família. Por quê? Nós perdemos a noção do amor divino. E se nós não amarmos a Deus e não tivermos vida espiritual, irmão, nós vamos fracassar. E dentro das nossas famílias não está tendo mais oração. E casa que não tem poder do Espírito Santo vira morada de demônios. Você está na mira de Satanás, ele está querendo te destruir. E o seu alvo é o seu casamento. Por quê? Porque se ele acabar com o seu casamento, ele acabou com tudo na sua vida. E ali é onde você mais precisa viver o amor. Você precisa levantar todo dia: como eu tenho tratado a minha esposa, aonde estão as minhas misérias, aonde eu posso melhorar. Você tem que fazer exame de consciência. Não, eu preciso ser um homem mais paciente, eu preciso ser um homem melhor, eu preciso rezar mais, eu preciso me emendar desse defeito. A esposa, não, como que está? Você não tem uma pregação lá, Moisés, não sei que lá quantas atitudes que desgastam o casamento, essas coisas assim? Por que tem que ficar fazendo esse tipo de pregação? Para ensinar as pessoas como viverem. Por quê? Porque o cristianismo deve ser vivido primeiro dentro da nossa casa. Porque o nosso sermão, irmãos, ele fica muito fraco se ele não tem uma consistência de testemunho. E qual é o tipo de amor que eu devo viver dentro do meu matrimônio? Adriano, já deu os 10 minutos? Já? Falta 5 ainda? É? Qual que é o tipo de testemunho que eu devo viver dentro da minha casa? Qual que é o tipo de amor? Gente, nós somos obcecados por prazer. A lei do cérebro humano é essa: foge da dor, busca o prazer. E aí nas conversas que eu tenho com a minha mãe, ela está fazendo mestrado, né, mãe, em Viktor Frankl, na logoterapia, né? Eu fico feliz que a minha mãe está atendendo gente do Brasil inteiro, porque ela está indo numa abordagem que aceita pela Igreja Católica a logoterapia. O Viktor Frankl desenvolveu a logoterapia dentro de um campo de concentração, e é tudo baseado no sacrifício. Efésios 5:25: marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O amor é sacrifício, o amor é entrega. Eu vi que tem pessoa que está procurando a minha mãe. Levanta a mão, é aquela coisa linda ali, ó. Levanta a mão aí, mãe. Não, ó, parece minha irmã, né? A minha mãe acabou de levantar. Essa foi uma mulher que amou, sabe por quê? Quando meu pai abandonou ela, ela nunca mais se entregou para nenhum homem.
E quando a mãe dela falava: filha, você está nova, vai arrumar outro homem, ela falou: na minha igreja só casa uma vez, mãe. E quando meu pai estava saindo com um monte de mulher, ela falou assim: filho, seu pai estava saindo com um monte de mulher, era um péssimo testemunho para você. Eu tive que me sacrificar por você, te amando, vivendo a minha castidade, para te salvar do quinto dos infernos. E por causa de uma mãe que amou um filho, eu estou aqui pregando o evangelho para vocês hoje, para a glória de Deus. Pode levantar do seu lugar. Irmão, você vai tentar, você vai lutar para amar. Pode ser que você tenha algumas fraquejadas, mas olha para o seu irmão e fala assim: não desista não, abençoado. Fala assim para ele: persevera como os primeiros cristãos. Fala assim para ele: a sua meta é o amor. Então mais uma vez aplauda esse Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, que é amor, que é misericórdia. Vai lá, Adriano, canta para nós. Se é para Deus, pode ser melhor, igreja. Amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. E todo aquele que ama nasceu de Deus e chega ao conhecimento de Deus. Pois quem ama conhece a Deus. Solta sua voz agora. Amemo-nos uns aos outros. Quem sabe canta, vamos lá. Amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. E todo aquele que ama nasceu de Deus e chega ao conhecimento de Deus. Pois quem ama conhece a Deus. Isso, mais uma vez aplaudamos esse Deus que é todo misericórdia, que é todo amor. Ave Maria.